seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao 60 Pode Mais, o podcast que dá voz à geração 60 mais, compartilha histórias, provoca reflexões e conversa sobre temas que impactam não só os 60 mais, mas a sociedade que os cerca. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, criadora e anfitriã do 60 Pode Mais. Sou arquiteta por 40 anos, servidora pública e hoje sou palestrante e criadora de conteúdos digitais para estimular mulheres 60 mais a se reinventarem e viverem melhor essa nova fase da sua vida. E, claro, sou uma mulher 60 mais. Bom, hoje vamos falar sobre cidade e longevidade. À medida que a população 60 a mais cresce, surgem novas perguntas. Será que as cidades estão preparadas para acolher bem os longevos? Será? O que é uma cidade inclusiva para nós, os 60 a mais? Como podemos participar? Será que podemos participar reivindicando melhorias na qualidade de vida das cidades? Nosso convidado é um especialista no assunto. Ele é arquiteto e urbanista, doutor pela UFRJ, professor da Universidade Veiga de Almeida e do mestrado profissional em Projeto e Patrimônio da UFRJ, é sócio do escritório DC Arquitetura e consultor de planejamento urbano. Ele também é autor de diversos livros sobre cidade, paisagem urbana e planejamento, entre eles O Rio de Janeiro nas Alturas, Por Dentro de Copacabana, Descobrindo os Espaços Livres do Bairro e Rio Legal, Ensaios sobre uma Cidade em Movimento. Seja muito bem-vindo, Rogério Kardeman. Obrigado, Carla, pela oportunidade aqui da gente poder bater um papo sobre cidade, né? Sobre longevidade e estamos aí para isso. Pode perguntar aqui. Está preparado? Estou preparado. Tá, obrigada, Rogério. Você está sempre preparada. Olha, gente, se você ainda não segue esse canal, olha, tem um botãozinho aqui embaixo, vai ali, marca, tá? Seguir, tá? E curte, tá? Curte para que a plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo entregue mais esse conteúdo para as pessoas e o meu objetivo de levar essa mensagem para mais pessoas seja atingido. Viu? Muito obrigada. Bom, Rogério, hoje em dia fala-se muito sobre inovação, inteligência artificial, mudança climática, mas tem uma revolução aí acontecendo, meio silenciosa, mas que está diante dos nossos olhos, pelo menos diante dos nossos olhos, né? Já que eu tenho mais de 60 e você está chegando lá, e nós estamos agora aqui vivendo a maior população 60 a mais da história e que está ativa, criativa e cheia de planos, né? Estamos, com certeza, você também está aí cheio de planos. Então, a longevidade é uma dessas transformações profundas do nosso tempo e nem sempre ela é tratada com a atenção que merece. E uma das questões realmente que a gente tem que pensar é o local onde vivemos, que são as cidades. Pelo último censo agora do IBGE, 87,4% da população brasileira vive em cidades. E a gente precisa que as cidades se adaptem ao envelhecimento da população. Como é que você enxerga essa relação entre o urbanismo, né, as cidades brasileiras e a longevidade? Então, é uma pergunta assim atual, né? Contemporânea com o crescimento da população com mais idade e eu vejo que a gente ainda não fala sobre isso em planejamento urbano. A gente às vezes tem alguma lei ou outra sobre longevidade, sobre a população idosa, mas nós no planejamento urbano ou as cidades do planejamento urbano não estão pensando exatamente sobre isso. O que seria pensar sobre isso? Com essa coisa de inteligência artificial, né, essa coisa muito tecnológica, a gente está com tudo na palma da mão. Mas se você pensar, nós que temos já uma geração que a gente era analógico, a gente sente as coisas, sente a cidade através do estar, né? Então,
a gente não pode ficar em casa e ficar só vendo o banco. Às vezes a gente gosta de ir no banco, ver quem é que está lá no banco. E para isso, para a gente usar a cidade tem que estar pronta para a gente usá-la, né? Se você caminha em qualquer cidade do Brasil, não precisa ser só no Rio de Janeiro. Estive em São Paulo recentemente. Você vê as ruas, tem degraus, né? Tem inclinações. As nossas ruas também não são preparadas para isso. E aí você, para essa pessoa, vamos lá, um idoso, hoje eu vou de manhã, tirei amanhã para ir no banco. Como é esse caminho até esse banco? Muitos usam um carrinho hoje, ou um andador, ou tem aquele andador com roda, tem várias coisas. Eles estão preparados para isso, né? Então a gente tem que pensar não só no crescimento da cidade para a cidade na modernidade, na cidade tecnológica, mas ela tem que ser nós somos ainda pessoas físicas, não espirituais, né? Então a gente precisa ainda estar, somos. ainda somos. Então a gente não é só uma inteligência artificial, nós precisamos tocar a cidade. Tocar a cidade é poder caminhar, poder atravessar uma rua, né? A gente Com tem segurança, poder usar um ônibus, um transporte público. ônibus, se você tiver o olhar para fora do Brasil, a gente às vezes viaja para uma cidade europeia, tal, um simples ônibus que tem o seu nível de entrada no nível da calçada. Isso é simples. Ontem eu tive pegando um avião, aí você pega aquele ônibusinho. Por que aquele ônibus ele tem o nível da chegada ali quando você desembarca, que é o ônibus que deveria ser o ônibus que a gente tem nas nossas ruas, e a gente não tem isso, pelo menos no Rio de Janeiro. Uhum. Então isso já é algo, né? Já é uma ajuda. Então a gente tem que trabalhar em vários campos, não é só no planejamento urbano, porque o planejamento urbano ele não resolve tudo e sem ações de governo, né? Ou ações da sociedade. E o que seria uma cidade inclusiva para os que estão vivendo mais? Como você imagina que seria essa cidade? Então, a cidade inclusiva além disso, né, do desenho urbano, do mobiliário urbano, da questão de acessibilidade, de estar pronta, a gente vai ficar falando assim dos buracos que a gente encontra na rua, né? Das calçadas, a pedra portuguesa que tem um monte de buraco, seria uma cidade, como a gente fala, a cidade compacta, a cidade de 15 minutos, cidade que tem tudo, a cidade que a gente precisa, uma cidade inclusiva, é uma cidade que a gente caminha, ou não precisa ser alguém com mais idade, mas qualquer um da população possa... porque às vezes uma pessoa jovem pode quebrar um pé. Mas não é só isso. Assim, a gente deveria estar numa cidade onde eu posso ir num banco perto da minha casa, numa padaria, num restaurante, né? Ou numa praça, que é uma das coisas que a gente sente falta. Se você olhar um bairro como Madureira, no Rio de Janeiro, que é uma região administrativa com 9 bairros, não existe praça, né? Existe os parques, o Parque Madureira, né? Mas eu até escrevi uma coluna sobre isso, que eu fui meio irônico, mas eu gosto mais de... Eu escrevi que eu gostava mais de praça do que parque. Por quê? A praça, quando uma mulher está grávida ou um idoso, ele vai descer para tomar o sol dele de 20, 30 minutos, ele precisa de uma praça perto dele. Ele não vai pegar no parque. Se alguém com um recém-nascido tem um parque a 1,5 km, como é que ela vai chegar lá com um carrinho, né? Às vezes no sol, no verão, e aí ela precisa daquele pequeno parque. Aquele pequeno parque próximo à casa dele, não precisa ser enorme, mas com uma arborização, um banco, né? Ele já atende a essas questões, né? Não, tanto para as pessoas mais novas, né? Como para os idosos, e principalmente para as pessoas de mais idade. Existe alguma cidade no Brasil ou no mundo que você teria como referência? No Brasil, eu ainda não encontrei, assim, das que eu fui, né? Todas têm esse mesmo problema de calçadas pequenas, né? Que a maioria das calçadas no Brasil tem 1,5 m no máximo, onde você não consegue botar uma árvore, né? E se bota a árvore, a pessoa não passa, você bota o poste
a O gente carrinho de bebê não passa. porque a gente deveria colocar a nossa fiação subterrânea, mas a gente não tem. A maioria das cidades tem poste, então nessa calçada entra o poste. Mas se você vai para qualquer outra cidade, como Madrid, que eu tive, as últimas que eu tive foi Madrid, Copenhague, aí fala, são cidades que têm uma diferença para a nossa realidade, mas são modelos que a gente poderia olhar, principalmente esse modelo de desenho urbano, de mobiliário. Como é que as calçadas têm um tratamento homogêneo, não é assim, cada um tem o seu. E são largas, São e largas, são divididas, e tem aquela faixa de serviço, Isso. faixa de caminhabilidade. Por exemplo, uma coisa que a gente, para quem já foi a Paris, a coisa mais legal de Paris é sentar e eu sempre gosto de fazer isso, sentar num café na frente do restaurante, olhando as pessoas andando e tal. O que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem isso, só que ninguém passa, não é? Fica ali as mesas, aí as pessoas ficam em pé e sobra um espacinho muito pequeno. Então, a gente precisa de calçadas largas e de ordenamento para que as pessoas possam passar, os outros possam ficar sentados olhando essas pessoas passar, porque se eu sento na rua de Paris para ver as pessoas andando, eu preciso que elas passem, né? Senão vira assim... elas. Existe Bom, existem vários movimentos internacionais, inclusive dentro da ONU, né, que para falar sobre esses princípios, para o envelhecimento, para incentivar que os governos incorporem, né, e fala muito em independência, participação, cuidado, dignidade. Mas a independência passa por isso, né? Por essa possibilidade de você se deslocar, né? E se deslocar da maneira que você pode. Se você usa aquela motozinha, que não é moto, né? Um triciclo, sei lá o que é. Aquilo tudo realmente você precisa ter espaço. Eu moro em Copacabana. Você já escreveu um livro sobre Copacabana, né? Então, assim... E aí, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre essas possíveis transformações da cidade e vamos falar também um pouco da sua trajetória pessoal, que também é bem interessante, porque você já escreveu vários livros, para quem estuda a cidade são muito interessantes, principalmente o Rio, né? Esse Por Dentro de Copacabana, que é a sua tese de mestrado. Não, é minha dissertação de mestrado. Sua dissertação de mestrado, isso. E o Rio de Janeiro nas Alturas foi o primeiro livro que eu escrevi com o meu pai. Certo. E Copacabana, esse Por Dentro de Copacabana, né, é um bairro bem interessante, porque no Rio de Janeiro, todo mundo fala, o bairro só tem idoso, mas 33% da população, por último censo aí, tem mais de 60 anos. E Copacabana te ensinou alguma coisa sobre o que é uma cidade boa para envelhecer ou ruim? Sim, acho que me ensinou praticamente tudo, né? Então, esse trabalho de Copacabana, ele tem vários frutos, né? Na verdade, o primeiro interesse foi desmistificar o que falavam de Copacabana. Antes de eu entrar no mestrado, eu ouvia muitas pessoas falando, citando uma cidade ideal e falando, a gente não quer ficar como Copacabana, né? Copacabanizar. Copacabanizar. Só que tudo que a pessoa falava sobre uma cidade ideal, uma cidade boa, era Copacabana. O que ela falava era Copacabana. Por exemplo, eu quero ter tudo perto, né? Copacabana. Eu quero ter linhas de metrô. Qual é o bairro que tem mais estação de metrô? Copacabana. Gente, né? Lazer, onde é que tem? Praia, Copacabana, não é? Então, serviços, tem praia, médicos, tem vários restaurantes, tem teatro, dentistas, tem médicos, dentistas. Tinha muito cinema, mas cinema não tem mais, mas isso Eu ia ao cinema de rua, eu gostava de cinema de rua. Tudo bem, mas tinha, na época que eu fiz minha dissertação, minha pesquisa, tinha cinema de rua. Então,
muito do que se falava, eu vi em Copacabana. É a tal cidade dos 15 minutos. Os 15 minutos. É a cidade que tem tudo. A cidade compacta. Sempre que a gente conversa sobre isso em algum fórum, né? Assim, fala sobre a cidade da vitalidade urbana, cita Jane Jacobs, que fala sobre isso, os olhos da rua, que são pessoas olhando para dar segurança. Isso tem em Copacabana. Até pouco tempo, a gente praticamente não tinha grades nos prédios e ainda hoje é o bairro que menos tem grades, né? Aquelas grades que avançam, como tem em São Paulo. São Paulo você se afastou totalmente. Quase uns condomínios, vários condomínios. Sim, com aqueles aquela guarita na frente. Então, a gente tem ainda em lugares de Copacabana que você está do lado do prédio, e isso faz a vitalidade do bairro, né? Então, uma das coisas que eu tirei de Copacabana na minha pesquisa foi isso. A outra era essa questão de falar que da copacabanização era é um bairro muito ocupado, então um bairro que não tem espaço livre, né? Então comecei a medir através de programas tal, né, de computador, e voos de helicóptero, quanto tinha de espaços livres. E eu não sei se você já viu que nos espaços internos de Copacabana existem várias áreas. Sim, eu já vi, claro. Eu já vi. Mas ninguém Muita gente não sabe. Vê, às vezes, quem mora em Copacabana não sabe disso. Às vezes eu mostro no Google Maps, né? Assim, tá vendo esse espaço? Não é possível que existe isso em Copacabana, né? Então, porque os prédios ficam em torno da quadra e o centro da quadra é um espaço vazio. E aí, eu fazendo todas as minhas medições, eu pegava assim, todo o bairro de Copacabana pela metragem da prefeitura e tirava os prédios para saber quanto era de ocupação, quantos os prédios ocupavam o bairro. Então, usando a praia e aquela parte de morro e tal, eram 21%, né? Se você tirar o morro e a praia, só deixar as ruas e os prédios, era 37%. Aí eu falei, não, vou dar uma chance, né? Aí eu peguei só as quadras, só o que é. Então, era quadra, prédio e a parte de interna. Era 55%, 56%. Então, se você for fazer um edifício hoje em qualquer bairro do Rio, normalmente você vai ocupar 60%, 70%. Então, Copacabana tem menos do que você pode em qualquer... E aí, isso era incrível, né? E as pessoas não acreditavam, né? Então, era uma oportunidade de deixar um trabalho acadêmico, que depois virou um livro, né? Como uma referência para que, quando alguém fosse citar, não citasse do imaginário, porque Copacabana é um imaginário, né? Todo mundo claro, tem, é isso, é isso. Tem uma Copacabana então, era na sua cabeça. Um material pesquisado, publicado para a pessoa poder usar. Sim, mas com tudo isso, Copacabana tem todas as mazelas de uma cidade, Sim. de um bairro carioca, um bairro brasileiro. A gente tem... bom, aí vai citar violência. Mas se bem que eu ando e acho... Não vejo, assim... Mas tudo bem, é uma questão até... A violência é uma sensação, muitas vezes, né? É claro que tem. Não vou dizer que não tem assalto, é um paraíso. Não, eu estaria mentindo. Mas a violência é mais uma sensação mesmo do lugar que você conhece. Quando você conhece aquele lugar, convive ali, você não se sente tão vulnerável. Quando você vai num lugar desconhecido, você se sente mais vulnerável. Isso é provado já. Mas tem toda essa dificuldade que você falou, da caminhabilidade, das calçadas, né? O trânsito, aí... que, assim, muitas das reclamações das pessoas sobre Copacabana não é uma questão de planejamento urbano, né? É uma questão de zeladoria, né? Ter uma calçada bem cuidada, né? Ou um próprio rebaixo do meio-fio para a passagem, porque... Se você olhar, você mora em Copacabana, cada esquina tem uma rampinha diferente. Não tem padrão. E muitas vezes a rampa é feita... Às vezes foi alguém que fez ali. Que quando chove, cria uma poça d'água que não dá para usar. Então, isso é uma questão de manutenção, de gestão urbana, não de planejamento, né? Então, você tem que cuidar daquilo.
Mas você acha que bom, o planejamento ele funciona, o planejamento urbano ele pode ser pode ajudar a garantir mais qualidade de vida Com para as certeza, com pessoas? certeza. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu trabalho muito isso tanto na vida profissional como na academia, quando eu dou aula de planejamento urbano, de poder trazer esse um pouco disso que a gente falou sobre Copacabana, ou sobre dessa vitalidade, para os bairros ou para as áreas que você quer Atuar, atuar ou fazer TV. intervir ou fazer um novo planejamento. Como a gente poderia fazer isso? Acho que a primeira coisa, e eu sempre falo isso, eu acho falo, mas fica no ar, é a gente identificar onde já existe, onde já está ocupado. Então, a gente ocupar mais aquele lugar, né? E dali você partir, não começar a criar espaços, né, que vão afastar. Então, você... Como foi a expansão do Rio de Janeiro ao longo da sim, década de sim. A 70. expansão do Rio de Janeiro, que foi para vários lugares, né? Foi para a Zona Oeste, Barra, tal. Se você anda na cidade por vários bairros, você sempre vai ver uns fragmentos de cidade, por exemplo, é, edifícios muito baixos, subutilizados, estacionamentos. Você não vê isso? Uhum. Por que a gente expandiu a cidade em vez de primeiro ocupar esses espaços? Então, a gente primeiro tem que ocupar os fragmentos, adensar. Por que eu deixaria um estacionamento, por exemplo, em Botafogo, que existe um estacionamento enorme, lembra? Sabe? Sei, Um ali na esquina estacionamento da Rio Grande do Sul. perto, onde tem metrô, onde tem comércio, onde tem tudo, para fazer edificações longe dali, né? Então eu Uhum. tenho que uma casa que não é tombada, que não tem nenhum valor patrimonial, num bairro super infraestruturado, por que eu não usaria isso? Então sempre minha recomendação para quem, principalmente meus alunos, tal, a gente vamos identificar que lugar é esse? Onde é que já existe algum tipo de uso, né? Já tem algum tipo de comércio? Vamos começar dali. Agora, a gente está aqui no Porto do Rio, Sim. né? E essa região aqui recebeu uma intervenção muito grande, né? Saindo aqui desse prédio onde está aqui o estúdio, temos uma calçada larga, ciclovia, tem toda uma infraestrutura que eles fizeram aqui subterrânea. Você acha que essa região do Porto seria um bom exemplo? Até porque ela agora está tendo incentivo para que ela seja ocupada, efetivamente ocupada? Ela poderia ser, né? Eu sempre tenho uma crítica a Nada é perfeito. esse projeto, né? Porque a primeira ocupação foram dos edifícios de escritório. A gente não viu a primeira ocupação com habitação, até por conta da questão do valor da terra, das CEPACs. Tal. Então, essa questão de nuclear, vamos fazer primeiro a ocupação perto da Praça Mauá ou da rodoviária, entendeu? A gente Uhum. tem, se você olhar, a gente tem os edifícios. A gente está num edifício aqui, mas o próximo é lá, é muito espalhado. Essa nova ocupação que vem agora com as residências, né, tal, ela vai dar essa vitalidade, né? Mas esse projeto do Porto é de 2011, a gente agora está começando. Agora, eu vindo para cá, né, não pude deixar de olhar que falta essa coisa que a gente falou. Então, são condomínios fechados que não se relacionam com a rua. Então, quando você estiver andando, você vai estar andando do lado de um muro. Qual é a sensação que você tem se você estiver no final da tarde ou à noite? Não vai ser boa, entendeu? Então, Uhum. a gente tem que começar a criar essa relação do edifício com a rua, com mais comércio ou mais fachadas ativas, né? Mais visibilidade. Eu acho que a gente ainda tem tempo para Que é isso. essa sensação que a gente tem quando a gente circula num bairro que Sim, tem loja, né? Que tem aquelas portarias dos é. prédios, tem gente entrando e saindo, porteiro. Se É. aqui, a gente está num prédio que tem uma loja, né? A gente está aqui do outro lado é um muro, né? Só nessa. Quando eu estiver andando, se eu estiver andando por aqui, eu vou querer andar desse lado, né? Então a gente deveria replicar isso do outro lado. A gente sempre ter essa sensação de ter alguém olhando para a gente. Não, isso não dá segurança se alguém vier com má
intenção de te assaltar ou fazer alguma Não, se coisa. vê outra pessoa do outro lado andando, você já vai ficar com medo. Sim, mas ter gente, mesmo que você não seja seu segurança, mas parado na rua, numa loja ou mais movimento, Sim. você se sente mais seguro e realmente dá mais segurança, porque não é o lugar preferido da pessoa que vai fazer algum ato, né, ilícito num lugar muito movimentado, né? Ele prefere pegar um lugar menos movimentado. Por isso que a gente fala Uhum. dessa ocupação das ruas, né? Que isso também reduz a violência. Você falou das cidades europeias e citou Madrid. Eu recentemente estive no interior da Espanha, fui em algumas cidades, fui numa cidade que eu acho que ninguém conhece, Tui. É uma cidade T-U-Y, não, T-U-I, é Y, é I. E fica assim na fronteira com Portugal. Uhum. Valença, em Portugal, Tui, na Espanha. E me surpreendeu as calçadas, as rampas, os bancos. Sim, uma cidade pequena, preparada para aquela população, né, para qualquer população, as travessias elevadas, né, boa parte da cidade ainda em obras, e eles fazendo essa intervenção, né, nas calçadas, no mobiliário urbano. Quer dizer, uma cidade do interior, né? Porque Uma cidade na Europa pequena. tem muito movimento de pessoas que se aposentam, que saem das suas cidades ou dos seus países, né, para lugares Menores, né? menores que estejam preparados para isso, né? Então eu quero me aposentar, tá aqui. Aí começa a ter um lugar, né, que possa acolher essas pessoas. Isso é muito comum na Europa. A gente não tem ainda isso, né? A gente Né? primeiro tem que tratar do nosso dia a dia para depois ter um pouco. E voltando a Copacabana, então. Copacabana, por exemplo, essa questão dos bancos. Não tem banco. Não, Não tem banco. Agora, sofremos com uma questão. Tem uma praça lá que os bancos são ocupados, né? Por moradores de rua. sim, que Infelizmente. A é, gente tem essa. Você vê, o planejamento urbano, isso comprova o que você falou. O planejamento urbano, o projeto em si, ele traz a solução, mas ele só funciona se for usado da maneira adequada, sim, né? tem Se que, tiver toda é, uma rede, né, é. trabalhando Eu ali sempre para digo aquilo assim, a funcionar. gente tem um planejamento urbano que pode ser maravilhoso, mas sem uma coisa que é ação de governo, que não necessariamente está no planejamento urbano, ele não vai funcionar. Então, por exemplo, tem um monte de morador de rua. Isso é uma ação de governo, né, que tem que dar assim, atender essas pessoas que têm necessidade. Como é que eu vou incluir elas na sociedade para que ela não fique ali deitada? Ela pode até vir a morar naquela área, mas ela não pode ser uma pessoa que, né, tá ali morando sem Para sempre, para né? Ela pode sempre, parar é ali assim, não pode ser uma coisa boa, né? A gente uma tem que uma solução. Ela solução, é uma. E como é que faz isso, né? Porque também tem essa coisa de eu tive um tempo trabalhando na Câmara e a gente foi visitar assim uma desses na Ilha do Governador, onde essas pessoas vão, né? As mais idosas e tal. E eles falaram que muitos chegam ali, pá, entra da entrada, porque ele não pode ficar preso ali. Não é ele pode sair, ele é levado para lá, e muitos saem de novo, entendeu? Então, não é. E tinha gente que tinha aposentadoria, cada um é um caso. Tem casos que o cara perdeu a família, né? Ou Uhum. bebe, tem essas coisas. Então, são casos, a gente precisa cuidar das pessoas, né, para ter. E muitos eram idosos também, né, nessa população. Então, a gente precisa cuidar. Cuidar. Isso não é só o planejamento urbano, entendeu? Exatamente. E você falou agora da sua experiência na Câmara, quer dizer, você já teve uma experiência no legislativo, né, Uhum. o poder público que faz lei. Você é um arquiteto, tá ali, um arquiteto atuante, tem um escritório, é um professor também, forma arquitetos e a faculdade de arquitetura ela tem uma coisa muito, eu acho que ela, na verdade, o ensinar a ser arquiteto
ensinar a pensar como arquiteto, né? Uhum. Eu acho que É. a gente tem toda a Sim, matéria tem que dar técnica, ferramentas. a gente tem matérias técnicas, etc., mas eu acho que essa parte da formação da Faculdade de Arquitetura, ela é, assim, fundamental e muito importante. E onde você vê que precisa ter um movimento maior na legislação, com a população? Onde você acha que talvez seja mais efetivo o movimento para que haja uma melhoria nas cidades? Ó, é, ale- assim, a gente tem, acho que todos têm um papel importante, né? Então, a legislação ou a Câmara vai propor ou aprovar projetos que sejam importantes para isso que a gente está falando, uma cidade melhor. O executivo tem que propor, entender o que a sociedade está precisando, né? Entender esse movimento. Mas eu acho que tem que partir da gente, né? Tem que partir da sociedade. A sociedade que é a mais importante nisso, porque a cidade é para a gente, para a sociedade, né? Inclusive quem está na Câmara, faz parte dessa sociedade. Até as calçadas, na verdade, é uma obrigação Sim, de cada prédio, né? sim, mas se você não tiver uma fiscalização, É. né? Mas a sociedade é que ela, você, eu estive na Câmara 2 anos e meio trabalhando no plano diretor. Assim, pouca gente sabia o que estava acontecendo, que estava se mudando uma legislação, né? Inclusive nas universidades eu via pouco esse movimento. As pessoas deixam muito na mão dos políticos, né? Seja do executivo ou do legislativo, e depois a gente chega e reclama, inclusive eu, né? Reclamo e tal. Mas a gente sempre tem que estar. Tem uma audiência pública, tem uma abertura de. A gente teve no plano diretor a abertura de propostas para você lá escrever. Eu acho isso, eu gostaria disso. Tá? Tem vereadores que olham e falam: pô, isso é legal, vou propor. A gente não pode ficar num papel só de cobrar ou de querer receber algo sem a gente ter participado, né? A gente vai ganhar algumas vezes e vai perder outras, né? Mas se a gente Com não participar, a gente certeza. só vai perder. Então, a participação ativa ela é importante. Bom, e aí você tem os livros que foram escritos com seu pai, também arquiteto, né? Ele nos deixou recentemente, 87 anos. Que tipo de troca essa convivência que você teve com ele, geracional, né, trouxe para o seu olhar sobre a cidade, sobre esse seu trabalho? Primeiro, assim, trabalhar, você escrever ou trabalhar na mesma área do seu pai é assim difícil de acontecer, então é um privilégio, né? Poder atuar. Eu sempre, quando eu comecei, eu falava, eu não quero essa coisa de legislação, de cidade, urbanismo, meu pai faz, eu acho muito difícil, não quero, vou para outra área. E no final, agora eu vejo que eu segui todos os passos, né? Eu tenho a mesma pegada que ele tinha. Você tá com alguém que pode te responder e entende de um assunto que você tem várias dúvidas, sendo que você só precisa virar a cadeira e falar com ele porque ele está no mesmo lugar que você, é um privilégio, né? Claro, com certeza. Então, você beber da fonte e discutir, né? Falar assim, por que é isso? Muitas vezes ele eu perguntava sobre legislações que ele tinha escrito na década de 1970, 80, que eu criticava algumas coisas, ele me respondia por quê, e tinha a questão do momento, né? Sim, tem legislações, a gente demorou muito para mudar algumas legislações no Rio de Janeiro, mas tem um momento, tem coisas que a gente escreve uma lei para agora, mas ela fica há muitos anos, ela mudou, né? A legislação que antes já não atende. não atende, não existia o coworking na legislação Uhum. até 2 anos atrás, não é? Então o cara ia licenciar um coworking, mas isso entra como? Então, é uma sala comercial, porque não pode ser. Então existem várias questões que a gente discutia, sabe? Então, o que foi o nosso livro? O nosso livro eram as nossas discussões, porque como eu aprendi O Rio de Janeiro nas as alturas. alturas, como é que eu aprendi
como é que a cidade se transformou. Assim, meu pai fazia muito trabalho para a prefeitura de ir nos bairros, olhar os bairros. Então ele me levava. E aí ele perguntava, mas esse edifício, esse prédio, foi feito em que legislação? Ele falou, e eu tinha que descobrir, sabe? E aí, no começo eu não sabia nada. Aí ele falou, é essa por causa disso, essa. E hoje eu olho e sei, né? E aí aí ele falou, vamos fazer um livro junto, porque eu queria fazer um livro com você e tal. Eu falei, mas fazer sobre o quê? Aí a gente teve essa ideia. Vamos falar sobre o nosso dia a dia na rua, né? E aí a gente escreveu, foi um processo muito legal. E aí eu pude beber um pouco da fonte. Eu digo que esse livro é muito mais meu pai do que eu, né? Porque ele tinha. E depois eu Mais fui experiência, mais né? experiência, né? E eu fui absorver aquilo, né? Eu gosto muito é um livro que eu tenho muito orgulho de ter feito com ele. Muito bonito isso. Eu acho a história de vocês dois, É, essa relação que vocês têm, né? Profissional, é, afetiva, eu acho muito bonito. é. É, e assim, a gente acaba concluindo que tudo é um trabalho de todos os lados, né? Política pública, população, né? O Sim, executivo, os governos, para que essas cidades fiquem mais amigas do envelhecimento. Só que eu acho assim, que ninguém está falando, foi que você começou falando isso, ninguém está falando sobre isso. não. E a gente vendo a população envelhecer, o Brasil está com essa população envelhecendo, a gente está vendo que essa é né, que é o que vai acontecer, tudo indica que é o que vai acontecer, e a gente vai estar Mas quanto despreparado. tempo a gente sabe que a população vai ficar mais velha? Quanto tempo a gente Mas, sabe que não, o planeta está mudando isso. também? Então, a gente sabe há muito tempo que a população ia ficar mais velha, né? E só era isso, era só um gráfico, né? Eu me lembro na escola dos gráficos de população, lembra aqueles gráficos que Sim, a base claro. era a base era maior, Sim, era e um agora triângulo, mudou e tal, eu me lembro disso. E aí a gente não discutiu isso, em todos todos os os níveis, níveis. até na parte Isso, de saúde. todos os níveis, né? Como é que a gente atende isso? A gente estava falando sobre o idoso sair e ir ao banco para ver uma conta, porque o aplicativo é difícil e tal. Os bancos estão fechando, se você reparou, né? As agências. A gente ainda está na fase de transição. As pessoas acham que não. Algumas pessoas trabalham, assim, as empresas, de uma maneira geral, trabalham achando que não. Mas a gente ainda está em fase de transição. Tem muita gente mais velha ainda, em 90 anos, ativa, ainda querendo viajar, Sim. querendo olhar seu extrato no banco, Uhum. querendo pegar seu dinheiro no banco, e muitas vezes não tem o banco. Não tem um banco, mas a gente deveria ter, então, alguns espaços de acolhimento para essas pessoas, com pessoas Sim, assim, os facilitadores. O que você precisa ver? é. Eu preciso entrar no meu GovBR. Tá bom. Eu preciso ver meu conta do banco. Eu preciso imprimir o extrato. Então, tá lá, nem que pague Mas, sim, eu sei que existem alguns funcionários que atendem essas pessoas. Uhum. Mas esses funcionários também têm metas de vendas de Sim. produtos. E muitos idosos acabam adquirindo um seguro, que nem entendendo o que estão adquirindo. Mas eu tô Isso falando acontece também, é uma assim, pena, mas é uma eu não denúncia estou nem aqui. falando do banco, porque o banco vai acabar fechando. A gente tem espaços, nem que seja. Você já viu, tem um programa do governo que é a nave do conhecimento, sabe? Essas coisas. Sei. Algo desse tipo, um lugar para o idoso. Então, que tenha pessoas, por exemplo, da prefeitura, né, que possam ajudar os idosos em algumas coisas que eles possam fazer. Pode ser Né? um caminho, Porque uma aí boa ele ideia. sai, é um lugar, pode ter um curso também de computação, né? Porque a nave do conhecimento que eu conheço tem no Parque Madureira tal, mas Não, eu sei, eu já palestrei numa casa de convivência da Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, que tinha aula de computador para a terceira idade. Na verdade, assim, desmistifica o computador.
mas não faz a pessoa aprender a usar o aplicativo do banco, que acaba sendo uma. Você precisa ter aquela dinâmica, usar sempre e acabar tendo aquele hábito, porque muitas vezes é intuitivo, mas ele é intuitivo se você pensar como ele funciona, né? E se você não tem essa formação, não consegue. Você vê, um exemplo, só para... agora tem um problema do INSS que as pessoas têm que entrar no aplicativo para dizer que não concordam, que ninguém consegue entrar no aplicativo. Aí eles abriram o correio agora. Sim, aí você vai fazer o correio ficar... O correio, na verdade, não tem essa função, né? Porque vai sobrecarregar o correio, mas é isso, você tem que pensar nisso. Vai ter uma hora que, assim, como é que eu atendo essas pessoas? Não posso dizer que tudo é via digital, não é? Eu mesmo, cada vez eu era muito analógico quando eu estudei, depois eu virei digital, tudo digital. Hoje eu quero voltar a ser analógico, porque você pegar um lápis, escrever, anotar, não tem coisa... Encontrar as pessoas, bater um papo, tomar uma cerveja e não ficar só ali no WhatsApp, no áudio, ou então digitando. Olha, Rogério, a gente está chegando no fim desse papo aqui, desse papo necessário sobre as cidades, sobre o nosso futuro, porque não é só a nossa casa, né? E aí eu queria que... A cidade também é a nossa casa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, né? Sei lá, que imagem você gostaria de ver no futuro das nossas cidades? Sei, o que... Você falou assim, a gente poder andar numa calçada segura, como você falou, não temos banco, ver alguns pessoas de idade sentadas no banco, conversando, os vizinhos, crianças também correndo. Então é isso, aquela imagem de final de filme feliz, sabe? Todo mundo na rua, tal. Eu acho que a gente tem que perseguir isso, seja da forma que for, se é via política, né, via legislação, via sociedade civil, mas é ter essa imagem do filme. De uma cidade de antigamente, se a gente parar para pensar, né? Porque a gente foi para os grandes condomínios da Barra, e está voltando e vendo assim, não, aquilo ali que era bom, né? Você sair, ter a padaria ali na esquina, ter tudo ali na esquina, se encontrar com as pessoas, você conversar, você sentar na calçada. Que mesmo na era digital, isso continua sendo importante, eu acho. Sim, continua. Continua sim, porque continuamos sendo humanos, né? E a gente tem necessidade desse convívio. Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a você, Rogério, por esse papo. Eu acho que é um papo... Assim, a gente trouxe soluções, mas, ao mesmo tempo, não soluções definitivas, um alerta, né? Um alerta para que as pessoas fiquem atentas e busquem essa solução para o futuro. Isso pode parecer um papo para a gente, para as pessoas da nossa faixa etária, mas não é. Esse é um papo para qualquer idade, porque se estamos ficando mais longevos, quem hoje está com 20 anos ainda tem tempo de transformar a cidade para que, quando chegar lá, né, esteja com a cidade adequada. Então, é um movimento de todos, de toda a sociedade. Bom, eu queria agradecer pelo apoio aqui do Clube Empreendedor Brasil em ceder esse estúdio aqui no centro do Rio, já falei, na região portuária. E vocês aqui que gostaram, lembre-se de dar um like e de compartilhar esse episódio com alguém que precisa ser impactado por esse conteúdo. Rogério, muito obrigada. Nada. Muito obrigada mesmo. Conte comigo. Obrigada. Até a próxima. A gente ainda tem muita coisa para conversar. Tá bom. Olha, e foi uma conversa inspiradora, né? Vamos transformar as nossas cidades mais humanas e mais inclusivas. Envelhecer é parte da vida, então a gente tem que pensar nisso, todos nós. Muito obrigada a você que ficou comigo, nos fazendo companhia, tá? Até o próximo episódio.